Pessoal, vamos falar um pouco sobre Pirkei Avot, e de acordo com a Parashá dessa semana, Parashá Chayesara, já que termina então a trajetória o contar da história de Abraham, né? Então não há nada mais justo que falar um Pirkei Avot sobre a outra Abraham. No Sidur, página 434. Isso, 434, o capítulo 5, no parágrafo. Capítulo 5, parágrafo 4 do Pirkei Avot. Isso. Capítulo 5, 4. Capítulo 5, parágrafo 4. Essa tradução do Pirkei Avot é meio estranha, cara. Vamos lá. A 10 provas foi Abraham submetido e de todas saiu triunfante. E isto prova quão grande foi o seu amor por Deus. Grande foi o seu amor por Deus. Vamos lá. 10 provas foram submetidas do nosso pai Abraham. Mas de onde veio Abraham? Conhecemos que Abraham veio de Ur dos Caldeus, então terra de Neral. E segundo o próprio Midrash, essa história é muito mais antiga, porque ele fala que ele se jogou na fogueira para não ter idolatrias, para não submeter a idolatria no qual Nimrod submeteu a ele. Ou seja, fala que Abraham ele foi criado até os 10 anos numa caverna, e quando ele saiu, era a única coisa que ele conseguia ver, então era o sol. Então ele começou a adorar o sol. Então esse vai ser o meu Deus. E quando anoiteceu, veio o amor. Ele falou, então esse é o meu Deus. Não, aqui o outro, claro. E veio o sol de novo. Aí ele percebeu que aqueles dois não eram então o ser superior, e ele percebeu então que existia um ser a mais que estava regendo tudo. Ele acreditou, então começou a acreditar na divindade do mundo superior. Ele acreditava então que não eram aquelas estátuas, aqueles ídolos que estavam naquele reino de Ur dos Caldeus, mas um Deus único, que assim como Albert Einstein afirma, assim como existe uma orquestra que é bem afinada e tem sua harmonia, todo o universo também é harmônico. Mas essa Mishnah ela vem falar das 10 provas que o nosso Abraham Avinu passou. Aqui no Sidur que nós temos, ele fala as 10 provas foi Abraham submetido. Só que no hebraico vai falar Abraham Avinu. Então, Abraham Avinu, Abraham, nosso pai. Mas por que nosso pai? Os sábios vão dizer o seguinte: ele é nosso pai por quê? Assim como o pai ele ensina seus filhos a passar por dificuldades, ele ensina seu filho a passar por diversas situações, Abraham também é o nosso pai nessa questão. Como? As 10 provas, ele deu a energia, ele deu aquela força para que conseguimos passar nas nossas dificuldades no período da nossa vida. Como, por exemplo, você vai comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, você recebe aquela energia de Abraham Avinu, aquela vibração de Abraham Avinu, assim quando ele foi comprar a terra lá. Você também recebe a força de Abraham Avinu quando você vai mudar de um local para o outro, onde você se desconhece. Até nosso amigo Eliado, quando foi mudar para Santos, que não desconhecia, ele recebeu aquela energia de Abraham Avinu quando saiu,
na terra de Harã, foi para a terra de Canaã. Ou seja, o nosso Pai, Ele nos dá a energia, Ele nos dá força, e nós usamos os seus exemplos para conseguir guiar na nossa vida. Ele abre o deserto, ele cita muito isso, e a Mishnah de Tosfot e o Kippur também falam sobre isso, sobre a energia que nós recebemos dos nossos patriarcas, tanto de Abraão, tanto de Isaac, tanto de Jacó, e as mulheres também recebem suas energias das patriarcas. Mas aí fica a pergunta. Rashi e também o nosso sábio Rambam diz assim: tudo bem, ele teve prova, mas qual foi a primeira prova de Abraão Avinu? A primeira prova, segundo o Rambam, ele vai falar que a primeira prova foi Lech Lecha, ele foi sair da sua terra. Segundo Rashi, fala no momento em que ele se jogou na fogueira. Mas vem falar então, os sábios vêm comentar o seguinte: espera, o que é exatamente um teste? Um teste, dentro desse caráter, significa que você não tem que ter ciência do que está acontecendo, mas você é provado por isso. E depois, mais para frente, você descobre. Os sábios vão dizer que a situação que foi colocada na Abraham Avinu, na questão de Nimrod, não foi considerado um teste. Por quê? Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o porquê estava passando por aquilo. Muitas vezes na nossa vida nós sabemos o porquê estamos passando por aquilo, e aquilo exatamente não é certamente um teste. Nós sabemos o porquê, mas nós passamos com essa convicção, e assim nós conseguimos ter mais certeza de onde nós podemos chegar. Então, o caso de Nimrod, ele ser jogado na fogueira e depois ele ser salvo pelos anjos, não foi considerado então um teste, porque ele tinha ciência do que estava acontecendo. Ele sabia que eu acredito no Deus único, pronto. Eu estou sendo submetido aqui porque eu adoro um Deus único e todo mundo aqui é idólatra. Isso eu já sei. Por isso que, segundo Rambam, ele foi submetido ao teste a partir do momento de declarar. Quando ele saiu da terra dele, ele não sabia para onde ir. Certo? Outro ponto também muito importante é o seguinte: os sábios vão comentar que, espera, é muito fácil, uma coisa que chama muita atenção, é muito fácil nós fazermos o seguinte: espera, eu vou sacrificar tudo que eu tenho para a confirmação de que eu acredito no Deus único. É muito fácil. É muito mais fácil se fazer isso porque você sacrifica somente uma vez. Era muito fácil para Abraão falar: olha, é um teste, eu vou me jogar na fogueira, e a partir do momento que eu me jogo na fogueira, dali para frente acabou, dali acabou a missão. Mas a missão dele tem que ter continuado, esse teste tem que ter continuado, porque um teste não é a conclusão do corpo, não é a conclusão da sua vida. Então era o teste. Se ele morresse a partir daquele momento, não seria o teste, certo? Se fosse o teste, ele fosse a prova de fogo. Então vamos pegar outro seguinte ponto. Fala-se ainda que qual é o último teste? Que era Isaac, certo? Outros vão falar que não foi aquela Isaac, foi a morte de Sará. Só que mesmo dentro dessa outra situação, se formos considerar que o último teste seria a questão de Sará, então ninguém pode se submeter à questão da morte. Todo mundo passa por uma situação de morte, e isso é natural. Mas se eu falar para você: querido, pega seu filho e vai lá sacrificar, aí já é outra coisa, é além do natural. Isso nos ensina o seguinte: que muitas vezes na vida o que nós falamos que é um teste é algo natural, é simplesmente coisas corriqueiras da vida. Você lucrar e ter deslucro, alguém morrer na sua vida,
E muita gente pergunta por quê? Mas isso é natural, então ficar na natureza não é um teste, não é uma prova. Nós encaramos uma situação, por exemplo, eu sei que não é algo tão natural assim para a vez humana, mas a pessoa ela caiu, se machucou. É algo natural. Conseguir separar o que é teste divino, o que é algo natural, ou é algo para a sua própria glória, porque também no primeiro fato de reconhecer assim, tudo bem, ele foi jogado na fogueira de lá de Miló. Seria muito fácil falar, nossa, aquele cara morreu falando do nome do Eterno. Ele teria muito mais glória com isso. Mas o teste não é para você se vangloriar, é para você se submeter e ser testado. Vamos então entrar em outro ponto. Sobre essa questão dos testes que são submetidos na nossa vida, podemos entender assim, peraí, por que eu estou passando por isso agora? Por que eu estou passando por essa situação agora, neste momento? E vamos se colocar então na posição de Abraão. Precisou então que Abraão submetesse por 10 testes? Por que 10 testes? Se o teste mais difícil era Kedar Isaac, por que não foi direto para Kedar Isaac? Porque tem algo simples. Algumas situações. Primeiro, se eu coloco uma pessoa num teste que ele seria o teste final, ele pode não passá-lo, porque ele não adquiriu experiência para isso. Eu tenho que considerar outro fator. Uma coisa, eu tenho que considerar o elemento humano. Eu tenho que considerar a pessoa, como ela vai reagir naquela situação. Eu preciso saber como você vai reagir nesta situação, nesta situação, nesta situação. Porque uma coisa é você imolar seu filho. Outra coisa é você sair numa terra que você nem sabe qual que é, você de um lugar para o outro. É simplesmente eu falo, ei, você, vai para a terra lá que depois eu falo o que você vai fazer. Você pode dar uma de novo e ir embora. Agora chega naquela terra que você fala, isso, você levou seu filho, não foi? Então, agora mata seu filho. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por isso que na vida nós temos que aprender que o teste que somos submetidos na nossa vida, que estamos passando agora, é uma fase que tem que ser passada. Senão, não vai aprender a continuar e ver um outro teste e ver um teste final. Porque você vai adquirindo experiências. E essa experiência que vai te tornar forte para aquilo que vem mais para frente. Mas esse é o teste mais difícil? Não. Eu tenho que encarar ele como fosse sempre que terá mais e sempre terá sempre que o Eterno me testar para que eu consiga evoluir. É um processo evolutivo. Jamais considere que agora é o fim. Imagina que eles tivessem entregado Isaac naquele momento e falaram, agora sacrifica, e é o único, ele teria desistido. O Eterno sabe que eu preciso do elemento humano e ele precisa considerar o seguinte, nós precisamos evoluir cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e passo a passo, e por isso que deve ser 10 testes para Abraham. Ele precisava observar como se comportava Abraham numa situação. Quando o Eterno te dá teste, quando você passa por alguma dificuldade na sua vida, você tem que batalhar para passar daquilo. E não falar, eita, estou vendo, o cara está lucrando ali, o cara está passando dificuldade pior do que eu, o cara está melhor do que eu. Não, o teste foi entregue para você, então passe no seu. Outros tiveram outros testes na vida, tiveram outros problemas na vida, tiveram outras questões a resolver. E outra, eu posso considerar, imagina que do nada, o Eterno fala do nada, vai lá e sacrifica Isaac. Ele se negar, acabou dali para frente. Acabou.
Então Abraão Avino, ele vem dizer o que para nós? Quando você estiver passando por uma dificuldade na sua vida, nossa sinagoga, passando por dificuldades, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, tenha força por todos aqueles testes que Abraão passou. Lembre-se dos nossos patriarcas, lembre do que aconteceu, lembra que o nosso pai nos ensinou tantas coisas, e nós continuaremos sendo o pai de uma outra geração, que ele continuará em perpetuar tudo isso. Abraão Avino foi o maior exemplo, e assim como diz a Mishnah, isso prova o amor pelo Eterno. Não é porque você está passando dificuldades financeiras que ali seja o fim. É só no começo. Então você precisa passar por aquilo. Mas você passar com fé. Os amigos se perguntam no seguinte ponto: se o primeiro teste era para sair da terra de Haran para a terra de Canaã, e lá ele encontrou fome, e partiu para a terra do Egito, não estaria Abraão errado em sair da terra que foi prometida para ele? Ele não foi, ele precisava manter a sua família, ele precisava manter as pessoas que estavam com ele. Ele fez certo. Mas o mais certo ainda é que ele foi sem reclamar. Ele foi sem questionar nada. Você pedir ajuda para o Eterno é uma coisa, mas você reclamar sempre é outra coisa. Abraão me ensina a passar pelas situações sem reclamar, mas pedindo força para o Eterno. Então, eu não estou conseguindo andar, as minhas mãos não estão sendo o suficiente. A minha força é pouco. Então, me ajude a atravessar, me ajude a andar um pouco. Eliezer foi um dos exemplos, como o Cavaleiro falou. Vai se questionar, porque o Eterno sabe, você está passando na sua vida, as coisas que você passa na sua vida, é porque você tem que passar. Ou você procurou, ou o Eterno te testa, ou é uma consequência. Você precisa passar por aquilo, você precisa aprender alguma coisa. Ou você precisa sair da inércia, mas tudo que você passa na sua vida, você está passando porque você precisa passar. Você não está ali à toa, você não foi colocado naquela situação de forma aleatória, ou nada é injusto. Tudo na vida é justo. Tudo na vida é justo. Isso Abraão também ensina. Tudo na vida é justo. Por isso que ele não questiona ao Eterno nas provas que foi entregue para ele. Porque tudo era justo. Tudo estava certo. Isso prova amor. Assim como um filho que ama seu pai e confia cegamente no pai, quando o pai fala: filho, a gente vai mudar de uma casa para outra. O filho questiona: pai, com que dinheiro? Pai, onde que é? Pai, como você vai alugar o caminhão? Não fica questionando isso, porque tem confiança no pai. Assim nós devemos começar a ter confiança no Eterno. Sim, a gente vai para o lugar, vamos. Você pega uma criança aí de qualquer idade, 3 anos, e coloca ela em cima do que podemos dizer assim. E o pai fala: meu filho, pode se jogar que eu garanto. A criança, por confiar no pai, ele se joga. Porque ele sabe que o pai está ali embaixo e vai pegar, vai ser errado, espero que não, mas ele se joga, porque isso eu vi acontecendo. Eu falei assim: menino, não faz isso, eu me garanto. O pai falou: eu me garanto. E o filho, meu pai me pega. Quer dizer, acreditou, se jogou, e ele pegou o filho. Então, na mesma situação, nós atualmente, nesse momento, o que acontece com a gente, muitas vezes eu procuro a situação. Muitas vezes eu passo porque Deus quer me ensinar alguma coisa naquilo. Outras vezes é porque tem que passar mesmo. Então nós temos que aprender somente a acreditar no Eterno, procurando fazer a coisa da melhor forma possível, corretamente, para que não sejamos cobrados. Mas nada realmente é injustiça, não. É que a gente tem que passar, estamos aprendendo, estamos numa escola e temos que ser testados e aprovados. Eu acredito dessa forma.
Sim, testado e aprovado. Por isso que passar foi assim que o Eterno disse: e eu o conheci, e ele sei que dará ordem aos seus filhos para praticar o mandamento, caridade e justiça. Ou seja, o Eterno conheceu Abraão e viu que é esse cara. Então faça na sua vida com fé. Não está conseguindo andar? Tenha fé e vai para cima. Acredita e vai para cima, porque vai acontecer. Se é seu, é só você batalhar, porque falar que tudo na sua vida é seu, só basta você conquistar. Tudo na vida é seu. Sim, nós servimos como exemplos, não servimos só como exemplos para nós, vamos ser bons os erros que nós cometemos, não servimos só de exemplos somente para nós, mas servimos de exemplos também para os outros. Assim como Abraão foi exemplo para nós. Quando o Eterno fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, o Eterno falou para a terra que eu vou te dar. Não é verdade? Ou seja, eu só vou te mostrar a terra. O que vai acontecer lá? É com você, ele foi lá, só viu. Ou seja, ele chegou lá e mostrou. Entendeu? Mas se jogar na situação, acredita que vai acontecer. Se cada um de nós está onde está, todo mundo está aqui, você não vai. Se você acreditar que vai dar certo e fazer, e ter fé que vai fazer mesmo, vai, mas primeiro você tem que ter fé, não tenha dúvida. Isso, qualquer coisa da sua vida, não é questão da sinagoga, só na questão, mas é na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, em qualquer parte da sua vida, começa a ter fé no Eterno e começa a agir. E se você perceber, Abraão, ele só questiona para o Eterno uma vez. Quando que ele questiona? Quando foi destruído Sodoma e Gomorra, ou seja, ele foi questionar quando a justiça foi abalada. Por isso a humildade de Abraão. A humildade, ela não está em ser ocioso, em ser omisso, em ser um coitado. A humildade está em ser justo no momento certo. O Senhor da justiça, matará o justo com o injusto. Esse é o momento certo. Não é questionando toda uma, peraí, tá certo minha vida? Peraí que eu estou passando. Você acha que isso é certo? É certo. É você que está nele. Mas quando você vê um momento injusto, é para você lutar. Ou seja, você lutar de acordo com a justiça da Torá. Por isso, cada um estudando a Torá, cada um estudando os mandamentos, cada um estudando os sábios, para saber o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é o valoroso diante da ótica da Torá e diante da ótica do Eterno. É isso que devemos procurar, é isso que Abraão ensina. É aqui que terminamos então as passagens que cita sobre a vida de Abraão, e isso que Abraão nos passa como pai, e muitos outros ensinamentos, muitas outras inspirações, principalmente para nós que estamos começando e repetindo essa mesma história, que é bela. A história de Abraão, para quem puder, nessa semana, reler novamente até Caim e Sará, porque é uma história muito inspiradora. Você vê a força do homem, você vê a garra, e também para as mulheres, a força de Sará também é impressionante. Falar que o Sará era um nível de profecia muito mais elevado do que Abraão, porque o próprio Eterno fala que Sará falar faz, porque o Eterno sabia que o nível dela era muito superior. Ou seja, o Midrash fala até uma parte, fala assim: a sua vontade
com o nível espiritual dela, é que faz vocês tão fortes. Ou seja, a vontade, a garra dele, de querer, a fé dele e a espiritualidade dela é que estava fazendo aquele casal muito forte. E que fez o que hoje nós conseguimos ver. Sabe? O senhor falou que nós mudamos para Santos, né? E essa madrugada eu não consegui dormir. Aí eu saí na janela da sala e pensei comigo: Senhor, como o senhor é pau comigo? O senhor não fez ir para o litoral, porque o que está acontecendo aqui ninguém consegue suportar. É porque nós moramos num apartamento e é em cima de um salão muito grande. E agora esse salão se tornou uma boate. E eles tocam muito alto. E eu, desde sexta-feira que nós chegamos aqui, quinta-feira passada, e na sexta, no sábado e no domingo, a gente não conseguiu dormir. E eu fico naquela angústia, sem conseguir dormir, né? E eu tenho que fechar todas as portas e janelas, e eu me sinto mal fechando assim, né? Me sinto muito mal. E aí eu fico, parece que sem respirar, para aliviar um pouco o barulho que sai lá de baixo, o barulho lá da boate que tem lá embaixo. E aí, Robert, essa madrugada, eu desesperado, sem dormir, abri a janela da sala e agradeci a Hashem por ter mudado para o litoral. Eu falo: o senhor sabe das coisas, o senhor sabe como é que eu sou. Eu não gosto de barulho. Eu gosto de fazer barulho, mas não gosto de barulho. Principalmente à noite, né, quando a gente é a hora de descanso. E eu, 4 horas da manhã, estava na janela, orando a Deus e agradecendo a Ele por ter nos mandado para o litoral. Porque se não fosse isso, eu já teria morrido de nervoso por causa do barulho insuportável que está ali. Insuportável. A gente está desesperado, mas também, como você falou, a gente vai confiar. Nós temos um Deus que resolve tudo. Nós somos para o litoral por um motivo. Nós queremos voltar, é claro. Mas quando eu percebi que a boate ali fazia um barulho até às 5 da manhã, eu falei: meu Deus, o Senhor é maravilhoso por ter nos mandado e por nos dado de socorro que está sendo Daniel do Norte. É por isso que para finalizar a mensagem da lei, uma frase que eu tenho comigo, quando tiver um momento de dificuldade, eu, por exemplo, penso assim: Eterno, Tu é bom em todos os seus atos e sabe em todas as suas ações. Então sabe tudo o que está acontecendo. Então é justo tudo que faz. O Eterno é justo em todos os seus atos e sabe no que está fazendo. Você está onde deve estar e merece onde deve estar, porque esse merecimento é o que você vai aprender, evoluir e transcender a sua alma. Vamos começar agora com o arbítrio. Você queria fazer a